caminho do Senhor. Pensa que Davi não falava também. Aí Davi louvava a Deus. Talvez Davi estava frio agora, não queria mais louvar. Ele falou: Senhor, dá esse avivamento, né? Não me lance fora da tua presença. Cria em mim um espírito reto, que eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, né? E entoarei louvores a Deus. Isso foi o que Davi falou. Então nós temos que nos preocupar quando nós estamos perdendo essa vontade de, 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 de perdendo a vontade de louvar a Deus, perdendo a vontade de trabalhar para o Senhor. Aí lá no capítulo 1 de Ageu, o povo estava frio, sem querer ir à igreja. Eles falavam que não era tempo, né, que a casa do Senhor fosse edificada. Estava todo sem interesse, estava só preocupado com as suas casas, estucada, como diz, né? É, aqui no capítulo 1 de Ageu. Já no capítulo 2, Deus fala para que eles se despertassem, para que eles, despertem. Aqui não se fala só da casa material, louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus faz promessa ali. Deus faz promessa quando eles se despertassem, né? Ele faz uma linda promessa ali de avivamento e anima o povo. Aqui no capítulo 2 de Ageu, versículo 6 ao 9, aqui ele não fala só dessa casa material, não, mas da casa espiritual, que somos nós hoje, conforme nós podemos ler lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, né, versículo 16, ele vai falar que nós somos morada, nós somos templo do Espírito Santo. Então, essa casa nós temos que estar toda hora renovado, temos que estar toda hora avivado, porque nós temos o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós, né? Conforme nós citamos aqui, João capítulo 14, versículo 23, se alguém me amar, guardar a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, essa casa tem que estar avivada, essa casa tem que estar renovada a todo momento para receber, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eles falaram, pode ver que está no plural, ele fala, viremos para ele e faremos nele morada. Louvado seja o nome do Senhor. E aonde Deus habita, tem que ter renovo, tem que ter avivamento, tem que ter alegria, né? Tem que ter amor. Louvado seja o nome do Senhor. A reconstrução da segunda casa, né? Vamos ver aqui os utensílios da segunda casa. Os utensílios são, né, os materiais ali que você vai levar, os utensílios para a construção da casa, né? São os louvores, as orações, o amor, a união. Em geral, o avivamento acontece quando buscamos a Deus. Deus fala lá em Jeremias capítulo 29, versículo 12: Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Aí o versículo 13 fala: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí o versículo 14 tem uma promessa maravilhosa de retorno, né, de avivamento, de estarem juntos, né, de novo. Como diz o 14, serei achados de vós, diz o Senhor, e farei voltar, veja só, os vossos cativos, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para que onde vos lancei, diz o Senhor, e torna a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Serei achado. Portanto, tinha se perdido. Alguém tinha se perdido, aí Deus agora será achado, porque eles buscam. É o interesse de voltar, é o interesse, o desejo de se levantar, de ir atrás, de buscar a presença de Deus. Por que achou? Porque eles tinham perdido a Deus. Não que Deus perdeu ele, mas eles perderam a Deus, a sua falta, a sua é, aquela frieza fez com que ele perdessem ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui ele fala, sereis achado, porque eles tinham perdido. Estava longe, estava sem interesse, né? Precisando de um avivamento. Por que voltar? Saíram, né? Largaram, se foram. Deus traz de volta, Deus renova, Deus aviva, né? Deus ajunta as brasas de novo e faz que eles faz com que eles sejam avivados novamente. Devemos ter apetite pela comida que não perece, né? Que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós sejamos avivados. Jesus é este pão, né? Ele mesmo falou lá em João, acho que é capítulo 6, versículo 27, né? Trabalhar e não pela comida, é capítulo 6, versículo 27 mesmo, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna.
Esse é o pão que nós devemos buscar para nos avivar, para nós viver. Nem só de pão vive o homem, como diz o Senhor, né? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos trabalhar por essa comida. É a vida eterna, o qual o Filho do Homem nos dará, né? Nos dará, fala do futuro, da sua morte, porque Deus, o Pai, né, o marcou com seu selo. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos ter o desejo de comer esse pão, de buscar incansavelmente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Faz ali as 10 virgens, nós temos que ter a reserva, né? Aquelas 5 daquelas virgens lá tinha reserva, tinha azeite, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque vem dias maus, queridos. Os dias maus vêm, e isso aí é inevitável. E se nós não tivermos reserva, muitas vezes não resistimos. Deus fala em Amós capítulo 11, 8, versículo 11, que vem dias em que Ele, né, Ele vai enviar fome sobre a terra, não fome de comida, nem de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então nós devemos buscar antes que seja tarde demais. Devemos buscar o avivamento, porque o versículo 12 fala que andarão errantes de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não acharão. Por isso, Isaías fala no capítulo 55, versículo 6, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então vai ter dias em que não se pode mais achar. Ele vai estar longe. Louvado seja o nome do Senhor. E para isso nós temos que ter a reserva agora. Nós temos que estar avivado agora. Porque quando vier os dias maus, você tem reserva, você pode suportar. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que ter esse apetite, tem que fazer como fez Elias, comer aquele pão e com a força daquele pão você andar longos dias aí pela frente. Porque quando os dias maus vier, você está sempre ali mastigando, você está sempre ali pensando no avivamento do Senhor, sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o desejado nas nações e a glória da segunda casa, né? Aqui Deus conclama o povo a se levantar, porque seria claro, né, que o povo estava é, é, sentados. Por que ele chama para se levantar? Porque estavam sentados, é claro, sem coragem de fazer a obra, nem de irem à casa do Senhor, né? E Deus quer que nos vê de pé, alegres, agradecendo, louvado seja o nome do Senhor. Deus renova, aviva, a Ezequiel, ele com certeza estava prostrado, quando em Ezequiel capítulo 2, versículo 1 diz, Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. No versículo 2 ele foi avivado, ele diz que entrou nele o Espírito quando Deus falava com ele. Então nós temos que estar de pé, louvado seja o nome do Senhor. Temos que ter o Espírito em nós, para nós nos pôr de pé. Enquanto Deus falava com ele, o Espírito, né, entrou nele, né? Quando Deus falava com ele e pôs de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então temos que nos pôr de pé e ouvir as palavras do Senhor para sermos avivados e termos mudanças de vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E por aí se vai. Se não nos levantarmos, amado, Deus pode fazer até como fez com Ezequiel, né? Tomar pelos cabelos e levantar. Deus faz tudo para salvar o homem, para avivar. Lá no capítulo 8 de Ezequiel, versículo 3, vai dizer que não há avivamento na vida de quem fica prostrado diante dos problemas, chorando, né, lamentando. Não é essas pessoas que vivem assim, né, prostrado, só se lamentando, só murmurando. Não vai haver avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Sem tomar uma atitude, como fez o filho pródigo, né, que se levantou, né, ele falou, eu me levantar-me-ei, irei ter com meu pai, né, ele confessa, se arrepende, né, busca ajuda. Se você não está conseguindo sozinho, busque ajuda, faça como fez esse filho pródigo lá no capítulo 15, versículo 18 de Lucas. Ele foi avivado, ele chegou na casa do pai, ele confessou mesmo, ó, pai, eu pequei contra o céu, perante ti, eu já nem sou digno mais de ser chamado teu filho, mas recebe pelo menos como um dos teus trabalhadores, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ali
o seu pai o recebe faz uma festa. É assim que Deus faz quando um pecador se arrepende, louvado seja o nome do Senhor, ele pede perdão, e Jesus vai lá e perdoa e traz o avivamento na vida do indivíduo. Não há glória no segundo templo se o verdadeiro arrependimento, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sem o verdadeiro arrependimento. E Deus quer dar o arrependimento. É Deus quem dá o arrependimento, conforme diz lá em Atos capítulo 5, versículo 31, se não me falha a memória. Diz que Deus, né? Ele elevou Jesus a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então é Deus quem dá o arrependimento. Até o arrependimento é Deus quem dá para o homem. Então a segunda casa só pode ser cheia da glória se ouvir, né, se houver aqui um sincero perdão. Não há, não um remorso, não apenas um remorso pelo pecado, não, mas é um arrependimento de verdade, como fez, não é aquele, o faraó, ele só teve ali só um remorso, né, diante de Moisés. Ele diz eu pequei, claro, Êxodo 9, versículo 27 e 28, só que quando ele via os trovões e as chuvas de pedra, depois de tudo passado, ele torna novamente a endurecer o seu coração. Assim são muitos, na hora que aperta para eles, aí eles falam, pequei, e até pede perdão. Quando melhora a situação, ele volta à prática novamente, às antigas práticas. Esse é o tipo do pecador endurecido, não tem avivamento, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, tem uma ilustração de um homem que estava à beira de um precipício, me fez lembrar aqui agora, ele estava a ponto de cair e morrer lá embaixo, porém, acima dele tinha um favo de mel, e ele olhava para cima, né, olhava para baixo, batia o medo de morrer, mas de vez em quando ele olhava para cima, pingava um pingo de mel na sua boca, ele esquecia do precipício que se estava para baixo e se alegrava com o mel. Assim são muitos, né? Esquecem que estão correndo o risco de irem parar no abismo por causa da doçura do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está correndo risco de vida, ele vai e se arrepende. Daqui a pouco vem novamente, vem a bonança, ele esquece daquele perigo, aí volta às práticas do pecado. Aí depois, e assim vai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar avivados em todo momento, pensando no céu e desviando do inferno que é para baixo, e vamos embora. E sendo avivado todo momento.